Queridos, graça e paz. Você está feliz? Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Quando a irmã me fez o convite, tem 32 dias que ela me fez o convite, foi no dia 14 do mês passado. E na mesma hora eu disse: aceito. Eu costumo dizer que manda quem pode e obedece quem não quer perder a oportunidade. Perguntei ao pastor Domingos ali: eu posso? Brincadeira, pastor Domingos, colega, amigo, meu presidente. A gente já tem feito algumas atividades juntos aí, 2 vezes indo a Ouro Preto, em atividades pertinentes à Ormiban. Essa semana eu já estive lá, quinta-feira, amanhã novamente. Queridos, pensando no tempo, na existência, eu sabia que era aniversário da igreja, eu só não sabia quantos anos, porque eu já conheço essa igreja há algumas décadas aqui, uma vez que eu morei aqui na rua de trás. E me lembro quando ela era congregação da Igreja Batista de Monte Castelo, pastor Jones Adativo Guimarães. E quando congregação em um local, ok, minha irmã, em um local muito menor, um salão pequeno, e ela veio se expandindo. Eu me lembro no dia da emancipação, só não me lembrava que estava fazendo já os 20 anos, eu estava presente. E num momento de transição entre a saída do pastor Eliomar e a entrada do pastor José Wilson, nós trabalhamos aqui, tivemos dando essa cobertura, e o pastor José Wilson era meu auxiliar lá no bairro das Indústrias. E quando os irmãos interessaram para que ele viesse para cá, e aí que falaram para ele, assim, vai lá e fala com o pastor Vilmar. E aí, evidentemente, que concordamos, ele veio. E, lamentavelmente, já fez 11 anos, né, que nós perdemos ele. 31 de janeiro de 2005, esposa, a filha e o sobrinho, e ele uma semana depois. E o pastor Domingos está aqui já há esse tempo também. Eu lembro o dia da posse dele, era lá embaixo. E o espaço está expandindo. Amém? Está crescendo. E nas minhas idas e vindas, durante um período que eu estive na presidência da ordem, depois na secretaria da convenção, eu sempre dizia, pastor Domingos, que a minha oração é que todo pastor tenha um problema: espaço, falta de espaço. E aqui você já vai ficar com esse problema. Amém? Vai ficar com esse problema, se já não está ficando. E tomara que já esteja ficando. Ah, pastor, que isso? É expandir. É crescer. Se não tiver espaço para poder adquirir, é aumentar as atividades, 2, 3 cultos, e assim por diante. Mas o certo, queridos, é que a obra, ela pertence a Deus. E esta noite é momento de festa. É momento de celebração de conquistas. E para que nós possamos celebrar conquistas,
eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 13, a partir do verso 6 do Evangelho de Lucas, que diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondeu ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandará cortar. E se não, depois a mandarás cortar. Eu quero, queridos, compartilhar com os irmãos, baseado nesse texto, que é tempo para celebrar as conquistas e estabelecer novas metas ou novas conquistas e estabelecer novos recomeços. É tempo para celebrar e estabelecer novas conquistas e recomeços. Se tem algo de ruim na vida, é alguém ter uma grande oportunidade na vida e perdê-la. Se tem algo de ruim, é quando alguém tem uma grande oportunidade e aquela oportunidade ele perde. Certo escritor, ele falando sobre oportunidades, ele diz o seguinte: é melhor estar preparado para uma oportunidade e não ter nenhuma, do que ter uma oportunidade e não estar preparado. É melhor estar preparado para uma oportunidade e não tê-la, do que tê-la e não estar preparado para ela. E Jesus Cristo, nesta parábola, ele fala de oportunidade. No carnaval, eu estava na igreja do nosso presidente nacional da Ormiban, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e ele ministrou um texto falando sobre o recomeço, a necessidade que nós temos de recomeçar. Quantas e quantas vezes paramos? Então o Senhor Jesus Cristo, ele vem, nessa parábola, ele vem falando de alguém que tinha uma propriedade e que ele passava ali e buscava frutos naquela figueira e não encontrava. E cansado daquela situação, ele determina que aquela figueira seja arrancada. Mas aí vem o viticultor, o vinhateiro melhor, implora a favor daquela figueira. Interessante, o vinhateiro ele cuida de vinha, ele cuida de uvas, mas ele veio porque a figueira estava instalada na vinha e ele intercede em favor dela, pedindo mais uma chance, pedindo mais uma oportunidade. E o dono daquela vinha é Deus, o vinhateiro é o responsável pela produção da figueira, é Jesus, o vinhateiro responsável por aquela figueira é Jesus, e a figueira
sou eu, a figueira é você, a figueira somos nós. E os frutos da figueira são as nossas atividades, a obra, o trabalho que o Senhor coloca nas nossas mãos para que realizemos. Quantos de nós, quantos já perdemos oportunidades? E oportunidades importantes. Quem sabe foram perdidas oportunidades no trabalho, na igreja, nos relacionamentos, mas com certeza você deve estar pensando nas oportunidades que foram perdidas, nas grandes chances de que lhe foram dadas e de repente você as perdeu por algum motivo. E talvez agora esteja pensando sobre como poderá recuperar a oportunidade que se perdeu. De que maneira? Quando eu cheguei no dia 5 de agosto de 2004, eu cheguei na faculdade de Direito, lá em Itaúna, e aí eu tinha um propósito de chegar na faculdade, entrar mudo e sair calado. Não dizer muita coisa. E coincidentemente, no primeiro dia de aula, sentei na primeira fileira, e por sinal, na hora que o diretor, professor Edgar, e depois o professor de filosofia, Fontes, eles, já cada um no seu horário distinto, pediram que os alunos se apresentassem e dissessem 4 coisas. O nome, de onde veio, o que faz e o que esperava do curso de Direito. Eu tinha feito um propósito que eu não diria, naquele momento eu não diria para ninguém que eu era pastor. O máximo que eu poderia dizer é que eu era crente. Mas que eu era pastor, eu tinha feito um propósito que eu não diria. Só que na hora que o professor citou, eu fui o primeiro. No que eu fui o primeiro, saiu na hora. Meu nome é Vilmar dos Santos, sou natural de Aimorés, Minas Gerais, moro em Belo Horizonte, sou pastor evangélico, já saiu, e desejo, com esse curso, eu desejo ter instrumentos, ferramenta para o exercício do ministério. A partir daquele momento, Vilmar dos Santos não era mais conhecido na faculdade, sim pastor. Toda vez que chegava alguém, queria falar com o Vilmar. Vilmar, não, pastor. Ah, tá, pastor. E depois eu fui trabalhar na universidade, fui funcionário da universidade. Era a mesma coisa. E aí comigo eu tinha, quando no semestre seguinte, veio a oportunidade, iria acontecer a eleição do diretório acadêmico, e alguém disse, Vilmar, candidato. Falei, eu de maneira nenhuma, eu quero paz, sossego. E acabou que a eleição não aconteceu estatutariamente, no período estabelecido, e aí houve uma intervenção da faculdade, para que aqueles candidatos que tinham se manifestado e que não houve a realização da Assembleia, eles não poderiam mais se candidatar. E aí vem o pessoal, nas férias, Vilmar, o que você acha? Falei, não quero nada disso não. E aí, chega um dia uma comitiva, Vilmar, contamos com você. Falei, tem um problema, se vocês contarem comigo, tem um monte de coisa que vocês gostam de fazer que eu não vou fazer. As festanças de vocês eu não vou fazer. E realmente o meu concorrente, ele usou isso. Vocês vão votar no pastor? Não vamos ter festa. Só que eu disse, realmente não vão ter. Se depender de eu organizar uma festa, não vão ter mesmo não, porque eu não sei fazer, eu não sei organizar, não é minha praia, mas eu saberei me assessorar de pessoas que saibam fazer, e elas vão tomar conta disso. E uma das pessoas, meu vice-presidente, ele hoje está terminando agora o 2º mandato dele de prefeito na cidade de Itaguara. Ele foi me auxiliar, ele é funcionário do Banco do Brasil, e ele foi me ajudar para organizar. Então, para assim, isso aqui é contigo.
Mas uma coisa, queridos, que acontecia, que todas as vezes que eles iam organizar alguma coisa, eles chamavam e diziam assim, pastor, vem aqui nos dá a sua direção, nos dá a sua orientação. Que orientação de coisa que eu não sei fazer? Aí teve um dia e falou assim, pastor, que tal o senhor ir para lá para poder o senhor nos ajudar a manter a ordem, manter o equilíbrio, o respeito do lugar? Eu falei, eu não vou conseguir fazer nada, vocês são rebeldes. Não, pastor, vamos lá. Queridos, e todas as vezes que eu fui com eles e fiquei lá, eles não houve nenhuma confusão, não houve nenhum problema. E teve um dia que eu ia e acabou que houve um problema, eu não pude ir. E aí eles desesperados de madrugada me procurando, dizendo, pastor, deu uma confusão dos diabos. Nós não podemos perder a oportunidade. E todas as vezes que você chegava lá, você chegasse lá e perguntasse, quem é Vilmar? Quem é o pastor Vilmar? Do reitor ao faxineiro, podiam dizer que Vilmar era um camarada que procurava levar com seriedade. E um discurso que eu sempre fazia, inclusive na minha candidatura para a eleição do diretório acadêmico, por sinal 2 vezes, eu fui presidente 2 vezes, eu usava sempre o texto de Juízes, capítulo 9, a parábola de Jotão. E a frase não é minha, a frase é de um escritor, um canadense, chamado Roberto Orr, foi meu professor, que diz o seguinte, quando bons líderes não se apresentam, os maus avançam e tomam o seu lugar. Baseado na parábola de Jotão, quando Jotão chamava atenção para aquela situação em que seus irmãos estavam vivendo e que eles queriam fazer do seu irmão o comandante de todos, e ele dizendo, olha, vocês vão ter problema sério, esse camarada não é sério. E eu dizia, quando bons líderes não se apresentam, os maus avançam e tomam o seu lugar. Outro dia, hoje mesmo eles me mandaram mensagens. Mas outro dia alguém me mandou uma mensagem dizendo, e eu tinha um cacuete lá na faculdade, que todas as vezes que eu ia falar alguma coisa, eu dizia, veja bem, pastor Domingos, essa frase, e eu fiquei com o apelido de veja bem. Toda vez que ia falar, veja bem, veja bem, veja bem. Teve um dia que eu fui falar na aula do professor José Nepomuceno, já falecido, pai do presidente do Atlético, pai do Daniel. E eu fui com veja bem, e eu comecei a falar, e no término da minha fala, o professor Nepomuceno olhou para mim e falou assim, Vilmar, eu não entendi nada. Aí eu falei assim, professor, e o pior que eu também não entendi nada que eu falei. Fui falar sobre direito eleitoral, ele era professor de direito eleitoral e depois era de direito ambiental, eu fui falar sobre isso. Eu não sei que no final eu falei e não falei nada. Queridos, falando isso aqui exatamente para chamar a atenção que oportunidades chegam na nossa vida. Oportunidades chegam. Quando eu fui para a faculdade, eu estava com 46 anos de idade. Foi a maior façanha da minha vida. Porque vim de uma família lá do interior de Aimorés, terra boa, gosto de Aimorés, quase a cada 2 meses eu estou lá. Viemos morar aqui em Contagem, numa vila onde é a estação do metrô do Eldorado hoje. Depois, quando eu me casei, eu vim morar aqui nesse bairro. Meu sogro lutou tanto para que esse bairro tivesse água, tivesse esgoto e tivesse luz elétrica. Pena que ele pôde usufruir pouco, né? Está ali uma neta dele aqui, ó. Pena que ele pôde usufruir pouco. E aí, quando eu me vi fazendo isso, eu falei, puxa vida, consegui alguma coisa. Eu tinha prestei vestibular em 6 faculdades e passei em 5. Apesar, aqui eu queria passar, eu não passei. Mas tá bom, passei em 5. E quando eu cheguei na faculdade, eu era o 97º da turma. E tinha uma colega minha, Aline, que era a primeira. Eu falei, Aline, eu e você estamos no mesmo pé de igualdade. Nós dois somos alunos da faculdade de Direito. Nós dois estamos aqui, você em primeiro e eu em último. As oportunidades que vão chegando.
que aparecem para nós, muitos perderam grandes oportunidades de frutificar. Quando nós examinamos a Bíblia, nós encontramos vários exemplos de pessoas que perderam grandes oportunidades. Vou citar algumas pessoas. Esaú, ele tinha o direito da primogenitura. Ele tinha por direito, por algo legal. Mas o camarada perdeu a oportunidade de experimentar todos os direitos especiais que ele, como primogênito, tinha. Porque ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida, conforme você conhece a história. Quando ele viu a bobagem que fez, ele tentou reaver, mas aí já era tarde. Também não podemos esquecer do exemplo de Caim, que perdeu a grande oportunidade de ter a sua oferta aceita por Deus. Por causa da sua natureza violenta e pecaminosa, a sua oferta não foi aceita, por causa da sua atitude de não reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Ele perdeu a oportunidade. O jovem rico, que perdeu a oportunidade de ser salvo, porque ele amou mais as suas riquezas do que a Deus. Marta perdeu a grande oportunidade de aprender com Jesus nos dias em que o mestre estava ali na sua casa hospedado. Jesus estava na sua casa, Marta estava trabalhando, Maria aos pés do Senhor Jesus, e Marta chega em um determinado momento e fala assim: Senhor, veja só, estou aqui ocupada de tanta tarefa, e a minha irmã está aí. E o Senhor responde para ela: Marta, Marta, eis que Maria escolheu a melhor parte. Marta perdeu a oportunidade. Apesar que lá no capítulo 12 de João, quando Jesus novamente na casa de Marta, na casa de Lázaro, e agora Jesus numa outra atitude, Naamã Mendes, autor do livro Igreja Lugar de Vida, ele faz uma comparação dizendo o seguinte, que a igreja é lugar onde a morte se transforma em vida. Exemplo, Lázaro, que estava morto, e agora Jesus estava na casa dele e ele vivinho. Ele faz outra colocação dizendo que igreja é lugar de trabalhadores. É exemplo de quem? Agora sim, o Senhor não questiona Marta, porque agora ela estava trabalhando e precisava preparar a comida para eles. Que a igreja é lugar de pecadores não arrependidos, o caso de Judas Iscariotes. E que a igreja é lugar de adoradores, conforme a irmã citou aqui, na hora do ofertório, de que a Maria levou aos pés do Senhor Jesus Cristo um vaso de um perfume muito caro e derramou aos pés do Senhor Jesus em atitude de adoração. Então a igreja tem essas características. Marta aprendeu a lição, agora ela estava ali trabalhando, porque agora era necessário. Mas antes, o Senhor Jesus tinha dito para ela que Maria tinha escolhido a melhor parte. A pergunta que faz é o seguinte: algum momento da sua vida, você fracassou em alguma coisa? Você falhou em alguma coisa? Algo importante? Quem nunca falhou aí, levanta a mão. Tem que descer a minha, né? Porque todos nós falhamos. A verdade é que uns mais, outros menos. Mas o certo é que falhamos. Em algum momento na história nós falhamos. E quando nós falhamos, nós sabemos em quem podemos depositar a nossa confiança. Nós sabemos em quem podemos buscar o socorro. E nós podemos declarar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Se você experimentou perdas constantes de oportunidade e chances, então aproveite este momento para fazer uma avaliação de sua vida
com o objetivo de fazer uma correção em seu rumo. Esta nova fase pode ser um tempo para novas conquistas. O que eu quero chamar para você de nova fase? É que os 20 anos de existência desta igreja terminam agora. O ano que vem já não será mais 20, será 21. E no outro ano será 22 e assim sucessivamente, até o Senhor Jesus voltar. Mas o certo é que aquilo que você, em algum momento da história, deixou para trás, deixou sem realizar, você tem agora a oportunidade de recomeçar. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Aleluia. Deus preparou uma segunda chance para você. Existem algumas preciosas lições nesta história da figueira. A primeira lição da figueira, e que serve para mim e para você, nós precisamos corresponder às expectativas de Deus para a nossa vida. Olha a expectativa aqui. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Ele tinha uma expectativa, frutou. E ele agora diz: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta! Porque ela ocupa, por que ela ocupa ainda a terra de maneira inútil? Nós precisamos corresponder à expectativa de Deus para a nossa vida. Há um cântico de Nani que fala que os sonhos de Deus, o que acontece com ele? Jamais eles serão frustrados. Os sonhos de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, jamais serão frustrados. Porque o Senhor, Ele realiza o seu propósito, basta colocarmos o nosso coração ao dispor do Senhor Deus. O verso 6 revela que havia uma expectativa no coração daquele dono de terra. Ele tinha uma figueira plantada na vinha. Ele contava colher seus frutos. Esta era a sua expectativa. E é completamente injusto que esse homem esperasse frutos naquela figueira. Porque é natural que uma figueira produza figos, pois a figueira é uma espécie de arbusto de boa adaptação a diversas condições climáticas e de solo. Um especialista disse que uma figueira tem capacidade de produzir eu achei até pouco na pesquisa feita, que em torno de 8 a 10 quilos de figos verdes por safra. O certo é que aquela figueira não tinha. Mas ocorria uma anormalidade com a figueira. Por 3 anos, o agricultor não encontrava fruto. Há quanto tempo o Senhor não encontra fruto em nós? Essa figueira representa a minha vida, a sua vida. E quando Deus olha para mim e para a sua, o que é que Deus está vendo? Ele está vendo frutos? Porque Deus deseja encontrar frutos em nossa vida. Deus deseja encontrar frutos. Ele nos colocou para que nós possamos frutificar. Se você é um crente, um servo de Deus, Ele está vendo o que você está realizando. Ele está vendo os seus frutos. Ele está vendo o seu labor. Se você ainda não é um crente, presta atenção, se você ainda não é um crente, e se ainda não fez o compromisso de amar a Deus, de adorar a Deus, de obedecer a Deus, quando Deus olha para a sua vida, o que Ele está vendo? Meu irmão, meu amigo, Deus quer ver em você uma vida frutífera. Meu irmão, Deus quer ver em você uma vida frutífera. Os dias foram difíceis para chegar até esses 20 anos de emancipação. Foram difíceis, mas foram vitoriosos.
Foram difíceis, mas foram de conquistas. Passaram por momentos tenebrosos, por momentos de assombros, mas Deus está honrando o fato de você, meu irmão, estar aqui. Aqueles que começaram lá no princípio e que permanecem. Quem sabe você está olhando e fala assim, puxa vida, seria tão bom se fulano de tal estivesse aqui. Aqueles que já saíram, aqueles que já foram para a eternidade. Seria tão bom para poder ver esses 20 anos. Mas o certo é que Deus está no controle. Por isso, a primeira lição que aprendemos dessa parábola é que temos uma nova oportunidade para corresponder às expectativas de Deus. Nós temos uma oportunidade. Terminando agora essa fase de 20 anos, começamos a nova fase. E aí você pergunta, o que fazer nos próximos 20 anos? Quando os irmãos estavam ministrando, eu vi várias crianças, aliás, na hora do ofertório eu vi um bom número das crianças vindo. Aí eu estava me perguntando, interessante, quando essa igreja começou, quando ela foi emancipada, essas crianças aqui não estavam? E daqui a 20 anos, as que aqui não estão, estarão. Os filhos de seus filhos, os seus netos, estarão daqui a 20 anos. Pastor, mas se Jesus vier antes, aleluia, tomara que venha. Que venha o Senhor Jesus. Então, nós estamos tendo essa oportunidade, uma nova oportunidade para corresponder a essas expectativas. A segunda lição é que estamos tendo uma nova chance de mantermos os privilégios e as bênçãos que recebemos do Senhor. O verso 7 diz assim, e disse o vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Vejam que interessante. O que nós verificamos no versículo 6. Uma figueira plantada numa vinha. Figueira privilegiada essa. A figueira estava plantada numa vinha, numa plantação de uvas, que é uma fruta nobre. Nós não esperaríamos uma figueira dentro de uma plantação de uvas. Mas o dono a coloca em um lugar excelente, em uma posição privilegiada. Meu irmão, você está sendo colocado num local excelente, numa plantação privilegiada. Uma vinha requeria cuidados especiais. E os cuidados que o vinhateiro tinha para com a vinha, também ele tinha para com a figueira. O solo para a vinha precisa ser um solo muito bom. O clima precisa ser agradável. A chuva precisa ser em períodos regulares. Até a velocidade do vento precisa ser bem dosada. E a figueira estava ali, recebendo os mesmos tratamentos, ou aliás, o mesmo tratamento que a vinha estava tendo. Então a figueira precisava fazer o quê? Produzir. Nada mais. Uma vinha requeria isso, pois era num lugar assim que estava esse pé de figos. Ele havia sido plantado numa terra fértil, numa terra tão boa que proporcionava o cultivo de uvas. Como filhos de Deus, eu e você e eu, nós desfrutamos de um tratamento especial da parte de Deus. Temos uma posição especial, recebemos as bênçãos de Deus diariamente, somos especiais para Deus e somos tratados de forma especial. Você é especial de Deus, irmão? Nós somos especiais de Deus. O Senhor vela por nós. Ele cuida da nossa vida. Aqui mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo
12, no verso 48, nós encontramos que diz o seguinte: mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Lucas está fazendo esse registro. Será exigido muito mais de quem recebe mais. E nós estamos recebendo da parte do Senhor. Aquela figueira estava plantada num local que ela tinha que produzir. A Bíblia está dizendo que cada pessoa será julgada de acordo com o que fez, com todas as bênçãos que recebeu. Eu preciso, querido, pensar nos anos anteriores, das bênçãos e dos privilégios que Deus nos proporcionou. O que nós fizemos com eles? Ah, pastor, eu joguei fora. Quando lá no capítulo 25 de Mateus, quando fala da parábola dos talentos, diz a palavra que a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, e a palavra diz que todos receberam de acordo com a sua capacidade. O que teve 5, foi lá, granjeou mais 5, o que teve 2, granjeou mais 2, o que teve 1, guardou enterrado. E aí teve a sentença. O que recebeu 5 disse: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que recebeu 2, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que recebeu 1, que não fez nada, foi chamado de servo infiel. Você devia ter colocado, pelo menos aplicado no banco, para não perder com a inflação. E o texto sagrado diz que até o que ele não tem, lhe será tirado. É uma maneira de punição. Esse é o momento derradeiro. Mas ainda nós temos a oportunidade de fazermos algo para o Senhor, porque o momento derradeiro não chegou. Deus lhe deu todos esses dias, Deus lhe deu todos esses anos, Deus cuidou de você, cuidou dessa igreja, mesmo nos dias em que você pôde enfrentar momentos difíceis, e vocês enfrentaram vários. Deus deu graça, Deus deu força. Muitos desistiram pelo meio do caminho, deixaram vocês sozinhos. Muitos fizeram como aqueles que o barco está indo a pique e ele pula fora do barco e deixa quem está dentro remar sozinho. Mas vocês permaneceram. E não é hora de lamuriar por quem deixou de acompanhar, mas é hora de dizer: Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. Até aqui o Senhor conduziu os nossos passos, Ebenezer. Você correspondeu a Deus com obediência na vida, com amor, com dedicação, com comunhão e com fidelidade? Está nas mãos do Senhor. Mas veja, Deus te dá uma nova oportunidade, e isso significa que você tem uma nova oportunidade para corresponder aos privilégios recebidos de Deus. Repita comigo assim: graças a Deus. Agora faz o seguinte, olha para o seu irmão e fala para ele assim: irmãos, eu não gosto de fazer isso não, tá? Eu tenho pavor quando faz isso comigo. Eu tenho. Mas vira para o seu irmão, esquece do meu pavor. Graças a Deus porque tem uma nova oportunidade. Diga junto comigo assim: graças a Deus porque tem uma nova oportunidade. Você vai dizer de novo: graças a Deus porque daqui a 20 anos estarei aqui. Ô meu irmão, você que tiver 90 anos, acredite que você vai chegar a 110. Aleluia! Aleluia! Ah, pastor, o senhor que não sabe do tamanho da luta, não tem problema não. Para que é que você fica dizendo que você tem luta?
Diga para a luta, mostra para a sua luta o tamanho do seu Deus. Mostra para a luta que você tem o tamanho do seu Deus. Irmãos, eu estava pensando numa coisa. Se eu fosse irmão, se eu fosse o José, com aqueles 11 irmãos, ou melhor, os 10, que tiveram aquela atitude com ele, de vender o camarada, jogar o cara numa cova, depois tirar, vender o camarada para os midianitas. Se eu fosse o José, eu ia ter uma raiva tão grande dos meus irmãos. Cá para nós, isso é privilégio só meu? Você também ia ter, né? Mas o que Deus fez? Deus colocou nas mãos do José a oportunidade dele virar para os seus irmãos e dizer: eu perdoo vocês. Deus colocou nas mãos do José a oportunidade, o privilégio de ser a salvação alimentar do povo, tanto do egípcio quanto daquela região. Graças a quê? Graças a uma injustiça praticada. Se eu fosse José, eu ia ter, mas eu ia odiar a mulher de Potifar. Mas ainda bem que eu não sou José. E ele não a odiou, pelo contrário. Quando ele foi para a prisão, foi lá na prisão que ele teve a oportunidade de sair da prisão. Aí você vê, na prisão, ele teve a oportunidade de sair da prisão. Por quê? Chega lá os dois, o copeiro e o padeiro, conta a história para ele, do sonho. Ele foi lá e deu a revelação para os caras. Você vai voltar para o seu posto, você vai morrer. Palavra dura. Aí o cara volta, vai lá para o posto dele de copeiro do rei, o tempo passa, o rei tem um sonho, e aí o rei chama um monte de gente, ninguém decifrava, e aí o cara, peraí, lá na prisão tem um camarada lá que ele revelou meu sonho, majestade, o cara revelou meu sonho, então manda chamar o sujeito, mandou lá, preparou, o camarada traz, e aí quando ele traz, e José traz a revelação para ele, imediatamente, ele nem colocou a prova, ele já mandou colocar José como encarregado para cuidar do suprimento, daquele período de 7 anos de fartura. Quantas e quantas vezes nós lamuriamos porque alguma coisa ruim acontece conosco? Algum irmão contribuiu para que alguma coisa ruim acontecesse na nossa vida, e aí o Senhor pega essa coisa ruim e transforma em coisa boa, ou seja, o limão que veio na minha mão tornou-se uma limonada. E o limão que for para sua mão, deu até uma rima aqui, né? Faz dele uma limonada. O dono da figueira fala assim, tem 3 anos que eu não encontro fruto. E naquele instante o vinhateiro se coloca em atitude de defesa da figueira. Quem é essa pessoa? Jesus. Eu estava dizendo essa semana que Jesus, aliás, eu pregando anteontem lá em Ouro Preto, Jesus podia ter chegado para o pai e falar assim, ô pai, o poder está tudo nas tuas mãos. É o Senhor que fez tudo isso? O Lúcifer pecou, distanciou do Senhor, rebelou. Aí a sua glória esvaziou. Aí beleza, o Senhor vai lá e prepara o homem para poder ocupar lá na terra o espaço deixado pelo Lúcifer aqui em cima. Eu nunca parei para poder pensar, pastor Domingos, se precisar de levar na comissão de assuntos teológicos, deixa quieto. Eu nunca parei para pensar do ponto de vista teológico do que eu vou dizer. Mas a glória estava completa. Pai, Filho e Espírito Santo e o querubim de luz. Mas o querubim de luz peca. Se rebela. Rebelou-se. Aí ele é expulso. Fica o espaço vazio. O Senhor faz o seguinte, estabelece
a terra, coloca o homem para governar. Era como se o próprio espaço da glória de Deus tivesse preenchido. E o Lúcifer fez o quê de novo? Peraí, que esse cara é intruso aqui, esse camarada está chegando aqui no lugar que é meu. Ele achou que ele ficaria com isso aqui embaixo. Aí ele vai e leva o homem a pecar. Aí ele distancia de novo o homem da presença de Deus. E aí o Senhor vai lá e fala o quê? Aqui, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Aí vem Jesus. Mas para que isso acontecesse, a glória ficou vazia novamente. Aí vem Jesus. Jesus vem e cumpre a sua missão. E aí Jesus volta para o Pai. E depois que Jesus volta para o Pai, a glória fica vazia de novo, porque o Espírito Santo volta, vem aqui para ficar no lugar de Jesus. E o Espírito Santo está aqui conosco hoje, com a igreja. E no dia que a igreja do Senhor for arrebatada, nós seremos levados para completar a glória vazia. Vai acontecer isso, meu irmão. Quando o Senhor Jesus Cristo vier para buscar a igreja, o Espírito Santo vai conduzir a igreja para estar junto com o Senhor. Pastor Domingos, se tiver alguma questão teológica aqui, depois você me chama lá. Meus amados, isso nós podemos perceber que Deus, Ele conduzindo, Ele tomando conta da nossa vida, e quando nós temos alguma dificuldade, Ele está no controle para nos orientar, para fazer de nós instrumento nas mãos dEle. E aí, o Senhor Jesus, Ele intercede. O vinhateiro, ele intercede com o dono da agricultura. Não, me dá uma oportunidade que eu vou recuperar essa pessoa. No dia 8 de setembro de 1985, eu congregava numa igreja, que eu congreguei nela desde meus 12 anos, portanto, no dia 15 de dezembro de 70, até 29 de setembro de 85, e aí aquela igreja recebeu um pastor novo. E o pastor novo, quando chegou, pastor Domingos, depois eu te conto a história, quem é. Ele tomou posse no dia 31 de agosto e no dia 8, ele fez uma assembleia na igreja para excluir 3 membros. Falei, pastor, pelo amor de Deus, você está chegando. Essas pessoas precisam de ajuda. Não, elas ficaram 3 anos sem pastor. Eu estava à frente do trabalho, mas eu não era pastor, não estava exercendo, eu não exercia o ministério pastoral, nem teologia tinha feito. Pastor, esse pessoal precisa de ser pastoreado. Eles não tem quanto tempo eles não estão sendo pastoreados? Ajuda eles. Não. Comigo. E passou o facão. Irmão Virgílio Soares, a igreja batista, em Chamas, que está aqui, é do Eldorado, o pastor Wellington. Pois é, irmão Virgílio Soares, esposo da Marilene, que é a tesoureira lá, ele virou para mim e falou assim, perdi meu voto. Porque ele tinha votado para que aquele moço fosse o nosso pastor. E ele falou, não é possível, não acredito. Irmãos, aquela atitude naquele instante foi muito diferente da atitude do vinhateiro, de dizer assim, aqui, me dá uma oportunidade, deixa eu adubar esse negócio aqui, porque se não der fruto, aí sim, tudo bem. Mateus capítulo 18, versículo 15, fala assim, se teu irmão pecar contra ti, vai a ele só. Se teu irmão te ouvir, ganhasse o teu irmão. Mas se o teu irmão não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Se o teu irmão ouvir as testemunhas que foram lá, ganhasse o teu irmão. Se não, leva para a igreja. E se ele ouvir a igreja, aí, amém, pecado está perdoado. Mas se ele não quiser ouvir também a igreja, é a última etapa. Aí seja considerado gentio e publicano, mas até chegar lá, tem que se gastar tempo com o indivíduo.
Tem que comer algum quilo de sal com ele. Marcar vários almoços na casa dele, dar um prejuízo para ele. Se ele não vier por amor, ele vai vir para não perder mais comida na casa dele, que você está comendo a comida dele. O cara foi vender Bíblia. E o camarada, ele era gago. E chegou no final do expediente, ele tinha vendido mais Bíblia que todos os outros vendedores. E aí o pessoal, todos os vendedores, curiosos. O que você fez para você conseguir vender? Quando eu ofereci a Bíblia, eles não queriam comprar, eu dizia para eles que eu ia ler a Bíblia para eles. Aí o cara, não, tá bom, eu compro. Aleluia. Se você chegou até aqui, ou melhor, se não, você chegou, né? Ou seja, você chegou até aqui porque o Senhor te trouxe. Você está podendo participar dessa história, dessa estrutura, porque o Senhor está contigo. A vida do crente é uma vida de milagre. Quero concluir, Deus está nos dando uma nova oportunidade que não pode ser negligenciada. Me lembro, aqui na década de 70, eu vim morar aqui em 78, 23 de setembro de 78. Aqui no bairro tinha, se não me falha a memória, 3 igrejas nesse bairro. Uma era essa aqui. Hoje deve ter dezenas. Mesmo tendo dezenas, tem muita gente indo para o inferno. Então, cada dia que passa, a responsabilidade da igreja aumenta. A sua responsabilidade aumenta. Precisamos tirar vidas do inferno. Deus pode fazer você frutificar. Quando eu falava lá de Jesus, do diálogo de Jesus com Deus, ele podia ter falado assim: Deus, vai lá e passa uma vassoura, elimina tudo e faz de novo. Faz cada um vir a ti. Aí Deus olhou e falou: não, filho, isso aí foge do meu caráter. As pessoas precisam vir a mim por vontade própria, por desejo, não por imposição. Não por imposição. Meu querido, gostaria que você pudesse entender que esta segunda chance, ela não pode ser negligenciada. Sabe por quê? Porque o custo é alto. Jesus pagou um preço alto por nós. A figueira, exemplificada aqui, o viticultor, o vinhateiro, ele disse: deixa eu gastar um tempo com ela. E às vezes, querido, gastar tempo com uma ovelha, com um irmão, às vezes a gente pensa que aquilo é trabalhoso. Trabalhoso pode ser, mas a recompensa vem. Quando você vê alguém retornando para os braços do Senhor. Nós não podemos brincar com a oportunidade que Deus nos dá. O que nós devemos fazer? Nós devemos aproveitar as condições que Deus nos dá para que finquemos as raízes, para que plantemos uma base, para que estejamos fortes na presença do Senhor. Existem plantas que elas podem ser cortadas em pedacinhos e elas continuam crescendo. Outras não. Outras você cortou,
Por exemplo, a bananeira. Você vai lá e corta. Quando você volta no dia seguinte, já tem um broto apontando. Ela só para de crescer quando você arranca a raiz. Você corta tudo. Que nós possamos ver nas pessoas essa capacidade de brotar, de poder crescer a todo dia, a todo instante. Não façamos como aquele meu colega hoje, naquela época, meu pastor, fez lá no dia 8 de setembro de 85. Por isso, nessa nova fase, Deus espera muito de você. Você vai dizer assim, eu vou falar assim, ó, nessa nova fase, aí você vai falar assim, Deus espera muito de mim. Eu digo agora, nessa nova fase, nessa nova fase, você tem uma oportunidade que não pode ser negligenciada, porque nesta nova fase, Deus espera muito de você. Então, queridos, hoje, é nada mais, nada menos que uma celebração. Ok? Celebração pelas conquistas. Também, hoje, nada mais, nada menos é do que o reconhecimento de que se está estabelecendo uma nova conquista com novas atitudes. O ano que vem, eu virei aqui no próximo aniversário. Se for para pregar, pregarei. Se for para ficar no banco, ficarei. E eu quero ver um problema aqui, pastor Domingos. Eu quero ver todos vocês, membros desta igreja, tendo que ficar em pé, para poder acomodar os que vão chegar daqui até lá. Isso é utópico? Não. Basta cada um, nesses 12 meses vindouros, ganhar uma só vida. Só uma. Teremos o dobro que o ano que vem. É utópico? Não. Basta trabalhar. Basta evangelizar. Basta entregar a literatura. Basta participar dos projetos que a igreja tem. Seja discipulado, seja de célula, seja qual for o projeto, você se engajar nesse projeto, porque Deus está nesse negócio. Deus está contigo, meu irmão. Ele está contigo. E Ele não vai te frustrar. A palavra do Senhor diz assim, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Lá em Isaías 41, verso 6, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, tenha bom ânimo, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, diz a palavra, lá em Isaías 41. Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, ó bichinho de Jacó, vermezinho de Israel, diz a palavra. Estou citando aqui não na sequência, evidentemente, mas está registrado lá em Isaías 41, o Senhor está no controle da nossa vida. E Ele quer ver grandes coisas acontecerem. Ele está dando a nós uma nova oportunidade para um novo recomeço. Fiquemos em pé. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Pai, coloque as tuas mãos de poder, ó Pai, sobre os teus filhos. Porque o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é fiel para fazer cumprir a tua palavra. O Senhor é fiel para nos abençoar. O Senhor é fiel, ó Pai querido, para fazer com que a obra do Senhor prossiga.
Em nome de Cristo Jesus, nós os colocamos em tuas mãos. E queremos, meu Deus amado, que o Senhor tenha controle absoluto da nossa vida. E que neste ano, meu Deus amado, nessa nova fase que se inicia na vida desta igreja, o Senhor esteja com ela, Pai. O Senhor esteja em cada desafio que essa igreja tem, em cada projeto, que o Senhor esteja com as tuas mãos, operando. Estendas as tuas mãos. Derrame a tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão?